Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo do dia 21 de junho de 2021, segunda-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço para você deixar o seu like, sua inscrição no nosso canal, compartilhar para outras pessoas esse resumo de notícias e também ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal. Vamos começar já com o número da Covid. Hoje o país registrou 899 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda 502.817 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias chegou a 2.059. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 20% e indica a tendência de alta nos óbitos decorrentes do vírus. Já em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 17.969.806 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 43.413 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 73.564 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de mais 25% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica tendência de alta nos diagnósticos. É a pior alta nesse comparativo desde o dia 13 de março, quando ficou em 31%. Bem, vamos já para outra notícia agora. O presidente Jair Bolsonaro falou nesta segunda-feira sobre a marca de 500 mil mortes por Covid no Brasil, alcançada no último sábado. Foi em viagem a Guaratinguetá, no interior de São Paulo, durante conversa com jornalistas que o questionaram se gostaria de dizer alguma palavra sobre as mortes. Bolsonaro disse que lamenta todos os óbitos e em seguida voltou a defender medicamentos ineficazes contra a Covid. Na mesma entrevista, o presidente destratou a repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da emissora Globo. Laurene perguntou por que ele tinha chegado à cidade sem máscara, mesmo tendo sido multado recentemente em São Paulo por não usar proteção. Bolsonaro disse: "Eu chego como eu quiser, onde eu quiser, eu cuido da minha vida." Em seguida, tirou novamente a máscara. A repórter tentou explicar que o uso da máscara é exigência da lei, mas descontrolado, o presidente mandou a repórter calar a boca e insultou a Globo com palavrões. Normal do presidente da República, que todo mundo sabe que ele destrata qualquer tipo de repórter e qualquer tipo de emissora que faz o papel jornalístico, a não ser a Record, que é a emissora afiliada dele, que ele tanto ama. A Globo e a TV Vanguarda repudiam o tratamento dado pelo presidente à repórter Laurene Santos, que cumpria apenas o seu dever profissional. Não será com gritos nem com intolerância que o presidente impedirá ou inibirá o trabalho da imprensa no Brasil. Esta, ao contrário dele, seguirá cumprindo seu papel com serenidade. A Laurene Santos a irrestrita solidariedade da Globo e da TV Vanguarda. E o mesmo, nós do canal Notícias 24 Horas, repudiamos juntamente a emissora todo e qualquer tipo de tratamento e intolerância desrespeitosa. Além da falta de respeito com um profissional digno que traz benefícios à população com seu serviço de informar e ajudar a esclarecer as dúvidas aos cidadãos para que não sejam enganados e ludibriados por um governo que não merece nosso respeito, muito menos o nosso voto. O vosso presidente da República quer acabar com o jornalismo no país para que o povo seja hipnotizado e alienar os cidadãos deste país. De forma alguma, um inepto e fantasiado de presidente da República vai conseguir fazer desta democracia sua ditadura. Bem, já indo para outra notícia, a Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, por 258 votos a 136, o texto base da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, maior empresa de energia elétrica da América Latina. Para concluir a votação, os deputados passaram a analisar os destaques, isto é, propostas que visam modificar o conteúdo da medida provisória, a MP. Esta etapa não havia sido concluída até a última atualização desta reportagem. A medida já havia sido aprovada pela Câmara, mas foi alterada pelos senadores e com isso precisou ser novamente votada pelos deputados. Segundo o governo, a privatização pode reduzir a conta de luz em até 7,36%.
Entidades do setor, no entanto, afirmam que a conta de luz vai ficar mais cara porque o texto prevê medidas que geram custos a ser pagos pelos consumidores. Como a MP não, como a MP, como a MP precisava ser votada até esta terça, 22, para não perder validade, uma sessão extraordinária da Câmara foi convocada para esta segunda. Vamos agora para outra notícia aqui. O instrutor de surf Matheus Ribeiro diz que não sabia que a bicicleta elétrica comprada por ele pela namorada havia sido roubada anteriormente. Ele e Maria Faz compraram o objeto de um vendedor de um site que anuncia produtos usados. É por isso que eu sou contra muitos sites aí como AliExpress. Eu não tenho medo de falar o nome, tá, gente? Só para avisar. AliExpress, Mercado Livre ou OLX. Você não sabe de quem você está comprando. Você não sabe nem quem é o vendedor. Você só vai saber a fisionomia quando ele te entrega o produto. Mesmo assim, não tem nem nota fiscal para comprovar a compra. Então é mais fácil comprar novo, com garantia, em lojas de qualidade que são renomadas, que têm respeito, né? É mais fácil assim do que você ir num site totalmente não confiável. Que sim, é confiável porque tem lojas que abrigam-se ali dentro do site, como Casas Bahia, outras marcas e tal. Mas tem um monte de gente que vende seus produtos e você não sabe nem da onde que possa ter vindo esses produtos. Se foi projeto de roubo, se foi projeto de qualquer demais outros tipos de coisas, né? A gente não sabe como é que é. Pode ter sido até projeto de morte. A pessoa pode ter matado alguém e ter roubado o produto. Bem, vamos abrir aspas para a fala de Matheus. A gente está lutando por uma inocência em um caso, e a gente vai ter que provar nossa inocência em outro. Mas a gente está disposto a falar tudo o que for necessário, a provar tudo o que for necessário. Que a gente não comprou essa bicicleta com más intenções ou sabendo que ela era roubada. Fecha aspas. Na semana passada ele estava em frente ao Shopping Leblon, na zona sul do Rio, quando foi parado por um casal branco, Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, que o acusou de roubar a bicicleta elétrica. Matheus, que é negro, gravou os momentos finais da abordagem e procurou a polícia, denunciando o crime como racismo. Um vídeo de câmera de segurança das imediações do local mostrou que o objeto do casal foi levado por um homem branco conhecido como Lourão. Agora, a polícia descobriu que a bicicleta comprada por Matheus foi anunciada no site de vendas após ter sido roubada. E Matheus passou a ser investigado por receptação de bicicleta furtada. A Polícia Civil do Rio afirma que a bike foi levada ao dono original em fevereiro deste ano. Foi levada do dono original em fevereiro deste ano em Ipanema, na Zona Sul. O empresário Carlos Wizard afirmou em um vídeo de maio de 2020, publicado nesta segunda pela revista Isto É, em uma rede social, que recebeu a missão do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de acompanhar contratos e de deixar o Brasil forrado de medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina, cientificamente comprovados como ineficazes contra a doença. A OMS anunciou a ineficácia do medicamento para tratamento da Covid e foi em outubro do ano passado. Embora desde maio daquele ano estudos científicos já apontassem o uso da cloroquina como ineficaz contra a Covid. A distribuição do medicamento pelo Ministério como forma de tratar a Covid é um dos principais pontos de investigação da CPI. Os integrantes da CPI suspeitam que o Wizard integre o chamado gabinete paralelo que teria assessorado o presidente Jair Bolsonaro em assuntos relacionados à pandemia, e que pode estar assessorando até hoje, porque ninguém sabe o que acontece naquele palácio do Planalto, né? A convocação de Wizard para depor a CPI foi aprovada em maio. O depoimento estava marcado para o último dia 17. O empresário, no entanto, não compareceu. Segundo a defesa, ele está nos Estados Unidos. O depoimento foi remarcado para o próximo dia 30. No vídeo publicado pela revista, Wizard conversa com um jornalista em uma live da qual o próprio Pazuello participou. O empresário disse que o então ministro à época, ainda como interino, ele foi efetivado só em setembro, confiou na habilidade negocial dele ao pedir que fizesse o acompanhamento dos grandes contratos do ministério. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta segunda a convocação de governadores pela CPI da Covid. Em 26 de maio, a CPI aprovou a convocação de 9 governadores. 2 dias depois, dia 28 de maio, um grupo de cerca de 20 governadores acionou o Supremo contra as
contra as convocações. Ao analisar o caso, Rosa Weber decidiu que a comissão pode convidar os governadores a comparecer de forma voluntária. A ministra também pediu ao presidente do Supremo, Luiz Fux, que inclua o processo em sessão extraordinária de julgamento do plenário virtual. Segundo a assessoria do STF, o caso vai entrar em análise em sessão virtual entre os dias 24 e 25 de junho. Quando a ação foi apresentada ao Supremo, assinaram o pedido os governadores de Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Posteriormente, o governo do Acre também aderiu ao pedido. A PGR defendeu no Supremo Tribunal Federal a rejeição da ação apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra medidas determinadas por governadores de estados, como lockdown e toque de recolher, para evitar a expansão da Covid. A ação direta de inconstitucionalidade pede a suspensão de decretos de 3 estados, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte. O pedido foi apresentado pelo presidente por meio da Advocacia Geral da União no fim de maio. Em parecer assinado pelo procurador Augusto Aras, a PGR afirma que a ação não deve ter o mérito analisado por questões processuais. Segundo o Ministério Público, os 3 decretos tinham prazo de vigência, que se encerrou na primeira quinzena de junho. Segundo a PGR, novamente, 2 chegaram a ser prorrogados, mas o governo federal não chegou a questionar especificamente as novas normas, o que para o procurador-geral faz com que a ação perca objeto, ou seja, não haveria mais o que ser analisado. O Parque Beto Carreiro World informou nesta segunda-feira que a criança de 6 anos que se feriu após cair de uma atração no Parque em Penha, no litoral norte catarinense, se desequilibrou durante uma fotografia em uma estátua de gorila. Só pontuar aqui que não é se feriu, a criança pode até morrer, porque ela teve um traumatismo craniano, então não é só feriu. Ela teve uma lesão grave, foi uma coisa séria. Segundo a família do menino, ele comemorava aniversário no local. Com o incidente que ocorreu na tarde de sábado, no dia 19, ele sofreu traumatismo craniano e está internado em estado grave no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí, na mesma região. Abre aspas. Estava se divertindo com a sua família, acabou se desequilibrando no momento desse clique lúdico no gorila e caiu. Ciente do ocorrido, no mesmo momento ele foi assistido pelo time de profissionais do Beto Carreiro World. Fecha aspas, escreveu o parque em nota. Durante o passeio de sábado, o menino estava acompanhado da mãe, do pai e da madrinha, a família de Curitiba, no Paraná. Segundo Ana Cláudia Lima, amiga da família, o valor do passeio que foi de presente de aniversário para o garoto foi dividido entre pessoas próximas. Ele completou 6 anos em 21 de maio. Bom, ou seja, hoje, né? A Casa Branca apresentou nesta segunda-feira o plano para compartilhar mais de 55 milhões de vacinas contra a Covid-19 em todo o mundo. América Latina e Caribe vão receber 14 milhões de doses, inclusive o Brasil. Cerca de 75% das doses serão distribuídas via COVAX Facility, programa de compartilhamento de vacinas contra a Covid-19 coordenado pela OMS e destinado a países pobres. Os outros 25% irão para prioridades regionais. As doses fazem parte da promessa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de doar 80 milhões de vacinas produzidas no país, 60 milhões de doses da AstraZeneca Oxford e mais de 20 milhões da Pfizer-BioNTech, da Moderna e da Johnson & Johnson. A distribuição das primeiras 25 milhões de doses foi divulgada no início do mês e também incluía o Brasil. Dessa primeira remessa, 6 milhões de doses eram para a América Latina e Caribe. O juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, decidiu nesta segunda-feira absolver o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outros 5 acusados em um processo por corrupção relacionado à Operação Zelotes. A acusação era de que Lula teria editado uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo em troca de recebimento de propina. De acordo com o Ministério Público, 6 milhões de reais teriam sido prometidos pelos empresários para financiar campanhas do PT.
A denúncia do Ministério Público foi aceita em 2017 e desde então os 7 acusados eram réus no processo. Os políticos por corrupção passiva e os empresários por corrupção ativa. Além de Lula, foram absolvidos Gilberto Carvalho, como já citado acima, ex-ministro e ex-chefe de gabinete de Lula, José Ricardo da Silva, ex-conselheiro do Conselho Administrativo da Receita Federal, Alexandre Paz dos Santos, lobista, Paulo Arantes Ferraz, ex-presidente da MMC Mitsubishi, Mauro Marcondes Machado, empresário, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, empresário do Grupo Caoa. Em depoimento no ano passado, o ex-presidente Lula havia negado a existência de favorecimento a montadoras na edição da medida provisória 471 de 2009. O secretário da Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, anunciou que a vacinação de pessoas com 48 anos prevista para ter início nesta quarta-feira vai ser adiada. O anúncio ocorre após mais de 60% dos postos de vacinação da capital ficarem sem doses de vacinas contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Ainda de acordo com o secretário, não haverá vacinação de primeira dose nesta terça. Apenas pessoas em busca da segunda dose poderão ser vacinadas, já que o dia será dedicado a repor os estoques dos postos da capital. A vacinação de pessoas com 48 anos, prevista para começar na quarta, foi adiada. Nesta data teria início a imunização da faixa etária de 48 e 49 anos, mas apenas pessoas com 49 anos serão imunizadas. O titular da Secretaria Municipal informou que a vacinação das faixas etárias seguintes também pode ser afetada e que novas datas de vacinação para os próximos grupos devem ser divulgadas de acordo com o recebimento de doses do governo estadual. Já o governo estadual atribuiu a escassez ao atraso nas entregas do Ministério da Saúde. Quando o momento de receber vacina contra a Covid chegou, a dor devastadora da perda de familiares para a doença fez parte do registro de Thalita Cerqueira. A mulher de 32 anos perdeu a mãe, o pai e a avó para o novo coronavírus em março, com diferenças de menos de um mês entre as mortes. No dia de receber a primeira dose da vacina em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, a paranaense levou um cartaz com o recado de que a vida não espera, e embaixo colocou as datas de quando perdeu os familiares para a Covid. Já está aqui no vídeo essa imagem passando nessa reportagem. Segundo ela, o objetivo foi homenagear os parentes que se foram dessa forma horrível. Abre aspas, tivemos todos os cuidados pensando que um dia no futuro a vacina chegaria para todos. Infelizmente eles não tiveram chance. Muito revoltante saber que minha avó já estaria vacinada e meus pais estariam vacinando por esses dias. Mas não tiveram a chance. Porque aqui ainda não estava ocorrendo a vacinação. Mesmo com todos os cuidados, passamos por isso que nos devastou e não pudemos fazer nada. Fecha aspas, lamentou Thalita. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço a compreensão de todos, agradeço os ouvintes e os espectadores. Peço para você compartilhar esse resumo de notícias para outras pessoas, deixar o seu like e se inscrever no canal, porque assim o YouTube recomenda os vídeos do nosso canal. E também ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Agradeço mais uma vez a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.